Olá, pessoal. O pequeno texto de 2 páginas que eu vou ler, Por que esse homem está rindo, foi escrito pela Maureen Miller O'Hara, que foi uma das pessoas que participou da minha formação em Gestalt Terapia no início da década de 80. O texto foi publicado em 1995 na AAGP Perspective e está disponível na página do Center for Studies of the Person, de Loyola, Califórnia, instituição fundada por Carl Rogers. A Maureen foi colaboradora do Rogers e no YouTube é possível encontrar uma entrevista que ela fez com Rogers sobre o tema da educação. Ela foi presidente da importante Associação para a Psicologia Humanística e da Saybrook Graduate School. No Brasil, ela foi uma das maiores influências no nascimento da gestalterapia na década de 70, no final da década de 70, e na construção da nossa visão de gestalterapia centrada na pessoa. E participou da formação dos primeiros gestalterapeutas no Brasil. Os mais antigos gestalterapeutas no país conhecem Maureen e têm uma profunda gratidão pelo trabalho que ela realizou. Por que esse homem está rindo é uma alusão a Carl Rogers. Sua reação diante de pesquisas feitas sobre os aspectos fundamentais da eficácia de qualquer abordagem em psicoterapia. Então, vamos ao texto. Na edição de abril de 1995 da Family Therapy Networker, em seu artigo Os excessos do comércio das terapias, o eminente behaviorista Neil Jacobson faz uma crítica devastadora à indústria da psicoterapia. Em particular, ele desafia as alegações de que existem evidências científicas baseadas em estudos bem projetados, mostrando que a psicoterapia é um tratamento eficaz para doenças mentais, ou que o treinamento e a experiência de um psicoterapeuta em qualquer metodologia específica estão correlacionados positivamente com o resultado terapêutico. Ele afirma, apesar da crença generalizada de que algumas terapias são comprovadamente eficazes para o tratamento da depressão, por exemplo, terapia cognitiva, psicoterapia interpessoal, medicamentos antidepressivos, quando os resultados reais desses tratamentos são examinados em termos de significado clínico, os resultados são perturbadores. Apenas uma minoria de pacientes, 19 a 32%, melhorou. Na mesma edição do Networker, Scott Miller, Mark Rubel e Barry Duncan chegaram a uma conclusão semelhante, dizendo: embora os modelos de terapia tenham proliferado, aumentaram de 60 para mais de 400 desde meados da década de 1960. Em 30 anos de resultados clínicos, a pesquisa não encontrou nenhuma teoria, modelo, método ou pacote de técnicas confiável como melhor do que qualquer outra. Como diz Jacobson, esses dados devem fazer os psicoterapeutas se contorcerem. É por isso que Carl Rogers está rindo, ou estaria, se estivesse aqui para ler essas descobertas mais recentes da pesquisa. Acontece que o artigo de Jacobson, Miller e Rubel e Duncan apontam para conclusões semelhantes. Carl Rogers estava certo. Depois de todas as nossas incursões nos arcanos vertiginosos de intervenções paradoxais, terapia narrativa, MDR, behaviorismo, psicofarmacologia, bioenergética, AT, análise junguiana, psicodrama, gestalt e assim por diante, toda a lista de 400 terapias nomeadas como marca, o que realmente cria a mudança é a motivação e a presença do próprio cliente e também de uma pessoa facilitadora que possa oferecer
aceitação, respeito, carinho, empatia, genuinidade. Faz mais de 50 anos desde que Rogers publicou Aconselhamento e Psicoterapia, que ofereceu uma percepção surpreendente, influenciada por Otto Rank, de que a criação de um relacionamento entre cliente e terapeuta, caracterizado pelo que ele chamou de condições essenciais da psicoterapia centrada no cliente, era a condição fundamental de experiências de cura ou crescimento. Ele demonstrou, através de enormes quantidades de pesquisas, reconhecida pelo padrão de Jacobson, que a teoria funciona melhor quando os clientes se sentem livres para determinar a própria agenda por sua vida e por sua terapia, e descrever sua própria experiência subjetiva. São acompanhados por alguém que confia neles, ouve com empatia e precisão os significados mais profundos de suas expressões, atuando honestamente, sem papéis e jogos manipulativos. O relacionamento é mais igualitário possível sem a postura autoritária de poder superior, tão comum nos contextos médicos e educacionais da década de 1940. Durante os anos 80, o trabalho simples, porém sutil de Rogers e seus seguidores, centrado no cliente, foi ofuscado por abordagens mais chamativas e centradas no terapeuta, promovidas por milagreiros carismáticos. Eles oferecem drama, magia e reivindicações de milagres instantâneos em uma sessão. Em contraste com os psicodramas da família, estados alterados ou rituais das deusas, a terapia centrada no cliente parecia muito lenta, para não mencionar branda. Bem, agora nós sabemos, os terapeutas centrados no cliente ou na pessoa estavam certos. Não é a técnica, não é o terapeuta, não é o nível de treinamento, não é a nova droga maravilhosa, não é o diagnóstico. São as capacidades inatas dos nossos clientes para a autocura e a reunião. O relacionamento no qual dois eus soberanos e sagrados se encontram como nós, para se envolver com questões significativas da existência. Agora, deixe-me esclarecer o que eu não estou dizendo. Não pretendo sugerir que o espectro rico e variado ou as teorias e práticas psicológicas sejam irrelevantes ou sem sentido. De modo nenhum. Se um terapeuta fala a linguagem da psicanálise, do existencialismo, marxismo, feminismo, dança, transpessoalismo, cristianismo, budismo, etc., obviamente faz uma diferença importante para o terapeuta e para o cliente. Mas a importância não está na eficácia ou ineficácia na abordagem. A abordagem terapêutica fornece o sistema metafórico, os quadros de referência, as narrativas carregadas de significado, através das quais a experiência pode ser entendida. Mas os dados citados por Miller, Hubble e Duncan sugerem que o resultado positivo está correlacionado com a possibilidade de o terapeuta entrar ou não nos quadros de referência do cliente e não o contrário. O treinamento disciplinar é útil apenas na medida em que permite ao terapeuta entrar melhor no mundo fenomenal do cliente ou na sua articulação do que sem embasamento naquilo que Aldous Huxley denominou de as sabedorias perenes. Como Arthur Bohart diz, no fundo, toda terapia é autoterapia. Os fatores curativos, em particularmente toda cura eficaz, independente do sistema metafórico ou dos adornos ritualísticos, são aqueles identificados por Rogers há 50 anos. Não é à toa que ele está rindo. É esse o texto de Maureen Miller O'Hara, se referindo à visão de Carl Rogers. Maureen
se tornou, posteriormente, depois que se afastou do Centro de Estudos da Pessoa, de Loyola, Califórnia, ela se tornou gestaltista, mas nunca abandonou esses princípios fundamentais da psicoterapia. Espero que tenham gostado. Então, até mais.